dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estou passando aqui nessa quarta-feira, dia 13 de maio, né? Nesta madrugada, são exatamente 2 horas e 41 minutos. Já fiz uma oração aqui por todos e quero deixar um versículo da palavra para você. E também em seguida estarei fazendo uma oração por você, independente do seu credo religioso, independente de qualquer situação. Que aonde você se encontra neste momento, você que se encontra no trabalho, você que é caminhoneiro, se encontra distante da família, às vezes até correndo risco de vida. Você, família, que está às vezes preocupada, a esposa, a mãe, né? O esposo, você que trabalha num hospital, você que se encontra no leito de um hospital enfermo, ou às vezes até na própria casa, você que se encontra às vezes no seu posto de trabalho, seja qual for ele, às vezes no presídio, ou às vezes até a pessoa drogada, né? A pessoa às vezes embriagada, às vezes tem o desejo de tirar a própria vida, né? Ouve essa palavra que vai ser pregada agora em nome de Jesus Cristo. Você que se encontra às vezes com a vida financeira, numa situação arruinado, você que se encontra com problema no casamento, na família, você que se encontra às vezes desenganado, vocês que se encontram às vezes com depressão, não dorme, né? Às vezes para dormir só na base de remédio. Você que está muito preocupado, você que está correndo risco de vida, seja qual for o problema, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus está enviando anjos para te guardar, para te livrar e tirar dessa situação. Atenta para essa palavra, no livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, capítulo 3, versículo 16, a missão do Filho, né? Entenda bem, ó, a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vê que Deus amou você de tal maneira que deu o único Filho dele por você, por mim. Porque Deus amou o mundo, esse mundo não é as coisas, é você, sou eu, é as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus te ama de verdade. Às vezes você pode estar sendo rejeitado por todos, até pela família. Você é rejeitado pelo alguém que estava do seu lado, que você confiava. Você sendo rejeitado pelos amigos. Mas Deus não te rejeita. O Senhor Deus te ama de verdade. Ele provou o amor dele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio te julgar, Jesus veio te salvar, dar o livramento. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então muitas pessoas te julgam, muitas pessoas te apontam, te rejeitam. Quero te dizer, meu irmão, minha irmã, independente de qualquer coisa, Jesus jamais te apontará e jamais te rejeitará. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, a prova do amor de Deus, como Ele te amou, e Jesus te ama. Então creia, independente de qualquer coisa, independente da situação que você está vivendo. Essas pessoas que olham para você dizendo que você não é capaz ou não tem valor nenhum, para Deus você tem um valor incomparável, né? O valor que você tem para Deus é um valor que dinheiro, moeda não consegue pagar. Portanto, Deus enviou o Filho dele para morrer por você, por mim, por o amor que ele tem em você e em mim, o valor que você tem, a missão do Filho, né? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, visita, Senhor Jesus, envia anjos para dar o livramento,
para curar, para libertar, para tirar essa pessoa das garras do mal, Senhor. Liberta dos espíritos de enfermidade, dos vícios. Liberta, Senhor Jesus, do pecado. Liberta dos remédios, Senhor. Essa pessoa que tem dor na alma, essa pessoa que vive na base de remédio para dormir, depressiva. Essa pessoa que vive preocupada com a situação. Deus, muda a história dela hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cura o doente, fortalece o fraco, Pai. Abre porta para esse que precisa de um socorro na vida financeira, Jesus. Senhor Jesus, faz com que ele receba do Senhor o auxílio, o favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, remove as dores, a doença. Remove o espírito de maldição, de miséria, maldição hereditária. Remove, Senhor Jesus, o espírito dos vícios, Senhor, essa pessoa que às vezes tem o desejo de tirar a própria vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esteja repreendido este mal na vida dela. Essa pessoa num presídio, Senhor, liberta, tem misericórdia, salva. Essa mãe preocupada, esse pai socorre, envia anjos para socorrer, Jesus. Livra esse jovem do mal, livra essa mãe e esse pai. Deus, essa pessoa que às vezes se encontra no trabalho, ou às vezes distante da família, que o Senhor envia anjos para cuidar, ou que está distante, a família, Senhor, socorra essas pessoas. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, seja qual for o milagre que essa pessoa precisa, ela receba agora em teu nome, Senhor. Muda a história dessas pessoas, tira do opróbrio, da vergonha. Faz com que essas pessoas sejam iluminadas, Jesus. Eu declaro um milagre na vida dessas pessoas, entrego todos nas tuas mãos, Jesus, na certeza que o Senhor está enviando socorro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Creia em Jesus Cristo, na palavra, no amor que Deus tem por você, em nome de Jesus. Ficam com Deus.